Bom, vamos começar então, 10h05, vamos lá. Bom dia a todos, estamos em quase 30 pessoas aqui nessa sala. Hoje a gente vai bater um papo para falar desse grande tema, né? Desse tema que é um tema ruim, é um tema doído, é um tema que muitos não sabem o que fazer quando acontece, muitos não sabem se serão infectados, né? Muitos esperam não ser infectados, né? E até o que fazer, né? Tanto na infecção quanto na prevenção, tá? Então, hoje a gente vai bater esse papo sobre ransomware aqui, com um especialista de mercado, né? E para fazer uma pequena introdução aqui para todos, um aviso. No chat, tá? No chat, vocês fiquem à vontade para lançar perguntas, lançarem dúvidas, em que eu acabo botando essa dúvida no nosso bate-papo, tá? É um bate-papo informal, é um bate-papo para ele tentar ser mais colaborativo com quem está presente, né? Então, essa dinâmica de perguntas e respostas é um item interessante também para ser colocado aqui. Então, fiquem à vontade, para quem está participando, de interagir ali no chat. Tudo bem? A gente está prestando atenção e eu vou acabar mediando para a sua pergunta chegar aqui nessa nossa mesa de discussão. Vamos lá, então. A pandemia do coronavírus acelerou a transformação digital dos negócios, mas também desencadeou um aumento expressivo do número de ataques cibernéticos e fez aumentar a procura por empresas de segurança da informação, né? A procura por investimentos nessa área, né? E, é claro, a gente se municia de vários relatórios, e um relatório de cibersegurança da Checkpoint Research, do primeiro semestre de 2021, revela um crescimento de quase 30% desse tipo de ação no mundo, né? Então, é um aumento bem expressivo. Claro que no Brasil o aumento foi ainda maior, né? Chegou a uma média semanal de quase 1.000 ataques semanais, né? E o que representa uns 60%, 70% a mais de ataques em relação a 2020, né? Então, esse ano realmente a gente percebe esse aumento, a gente sente esse aumento, né? E no contexto da Float, recentemente, várias instituições têm sido alvo de ataques cibernéticos, tá? A gente vinha conversando sobre isso no início aqui desse aquecimento, como sequestro de dados, né, através dos famosos ransomwares, o que causa transtorno para as operações de qualquer instituição. Hoje em dia, nesse mundo digital, quase todo negócio é de missão crítica, né? Já que cada minuto parado, inoperante, significa perda de receita, perda de vidas no caso da saúde. Causa também o dano de imagem para a instituição, tá? Expondo vulnerabilidades que atestam a inconformidade com a própria LGPD. Outro pilar para explorarmos esse assunto, né? Porque causa danos de imagem por incidentes dessa natureza. Então, hoje, pessoal, por conta desse contexto, hoje eu trago aqui especialistas em gestão de ambiente de TI, de negócio de missão crítica, tá? De um lado, diretor Marlon de Paula, da SafePoint, empresa especialista em cibersegurança e recém-parceira da Float. De outro lado, Felipe Luiz Antônio, arquiteto e especialista de infraestrutura da Float, tá? Sobre o tema de como tratar o ransomware no nosso cotidiano. Tudo bom, Marlon? Tudo bom, Felipe? Bom dia, pessoal, tudo bem? Opa, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. O que vocês esperam um pouco desse bate-papo aí, Marlon? Bom, a gente espera dividir e aprender com os clientes que estão aqui, porque a troca é sempre muito importante. Esse bate-papo descontraído é muito melhor que qualquer tipo de apresentação de produto, solução, de soluções da NASA, enfim. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito mais interessante e a gente vai conseguir dividir e aprender com todos aqui. E aí, Felipe, o que tu espera? Eu espero conseguir passar para o pessoal um pouco da experiência, né, que a gente tem aí vivido nessas épocas de ataque, né, de ransomware, explicar para o pessoal como funciona o ataque, né, passar toda essa gama de coisas, né, assim, nesse pequeno período de tempo, para todo mundo já ficar esperto do que está acontecendo no mundo. Legal, legal. Bom, então, para a gente iniciar esse papo, né, um item bem importante e aí, né? Como funciona, né? Como é que agem esse pessoal, né? Como é que funciona esta plataforma?
É difícil, qualquer um pode ser um hacker que pode se prevalecer de uma ferramenta, né, de algum tipo de infecção e jogar contra algum cliente. Então, vamos bater esse papo aí. Jogo agora aqui para o Felipe, né? Na tua visão, Felipe, como é que funciona, né? Como é que agem esses hackers que atacam com ransomware? Pessoal, hoje em dia, né, os hackers aí do mundo inteiro, né, esses criminosos cibernéticos, eles ficam de olho, né, nas falhas de segurança, nos protocolos, nas portas de comunicação utilizadas pelos servidores. Então, assim, buscando as vulnerabilidades dos sistemas operacionais, não só o Windows, né, que são os maiores aí conhecidos, né, mas assim, macOS, Linux, também a gente tem muito ataque, né, nesses outros sistemas operacionais. Então, eles fazem o seguinte, eles pegam, muitas vezes por engenharia social, né, a pessoa recebe um e-mail ali falando, olha, eu sou o seu gerente do banco, muitas vezes é o mesmo nome, né, o pessoal não se atenta ao e-mail inteiro, né, o arroba alguma coisa, não tem o arroba Itaú, eles não se atentam a isso, eles pegam o primeiro nome ali e olha, opa, é meu gerente. Começa a ler e o cara, ó, clique aqui para você tá atualizando seus dados cadastrais. Então, abre uma tela para a pessoa vai lá, insere os seus dados todos, e nisso o hacker já começa a se valer dessas informações para dar essa parte de engenharia social, né? A outra parte é a parte de vulnerabilidades do Windows, que é onde as empresas, né, a Microsoft, ela não tá, ela lança o produto, só que ela não tem o tempo hábil para estar colocando colocando a resolução da falha de segurança. Então, aí o hacker está o dia inteiro ali procurando, buscando, ele acha a vulnerabilidade. Então, ele ataca nessa vulnerabilidade. Tá? Hoje em dia, não existem mais aqueles hackers assim que você fala, olha, existem sim os hackers, mas tem aqueles hackers que eles vendem o serviço da infecção, né? Até queria mostrar uma telinha para vocês aqui, como nós, né, da Flow TI, vendemos serviço de backup as a service, firewall as a service, os hackers vendem ransomware as a service. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, então aqui esse é um site, né, na Deep Web, onde o cara está vendendo ali, ele cobra de 210 a 380 dólares. Então ele fala o seguinte aqui, olha, eu vou te vender o pacote de serviço, você vai fazer o download, você vai me pagar, e tem o pacote de serviço para que você possa infectar quem você quiser. Ele coloca aqui, ó, Private File Encrypting. Se você colocar no, o anti-malware da sua máquina, ele pode detectar esse arquivo executável. Então, você coloca um yes, ele já aumenta um pouquinho. É urgente o que você quer? Sim. Se for não, 300 dólares. Então, assim, ele pede a sua carteira de BTC, adiciona ao carrinho, e você recebe. O que vem nesse pacote? Vem um arquivo executável com as informações do seu pagamento, ele já manda pronto isso para você. Você recebe pronto, tá? E também vem a chave para que você possa descriptar o computador que foi infectado, tá? Então, eles trabalham dessa forma. Você não tem hoje ali, tem o hacker que fica de olho no seu sistema, mas existem também as pessoas que já compram um pacote fechado e enviam para a empresa. Então, né, Felipe, parece que foi democratizado, né, esse tipo de ataque, né? O que antes, né, Marlon? O que antes talvez tinha que ser aquele super hacker que a gente imagina, o cara alto gênio para poder invadir. Na verdade, esse cara criou uma plataforma, né? Me conta mais aí, por que tá tão fácil hoje em dia ser um hacker e atacar as empresas com ransomware? Bom, eu gosto de falar muito também de motivação, né? Antigamente, há 7 anos atrás, 8, para quem é mais antigo aí, a motivação desses caras era ego, né? De face, comprometer sistemas. Hoje o motivador é financeiro, é simplesmente financeiro. E na realidade tem hackers de todos os tamanhos e todas as qualidades, né? Eu brinco que tem o Silver, o Gold, o Ruby, o Platinum. Os hackers que são os grandes hackers que são o Grupo Review, o Anonymous,
Esses caras estão focados em buscar vulnerabilidades zero day. São aquelas que não existem. Os caras desenvolvem exploit e querem pegar antivírus, roteadores, sistemas operacionais, e esses caras exploram essas vulnerabilidades. Depois que eles exploram essa vulnerabilidade, eles pegam essas vulnerabilidades exploradas e jogam para a Dark Web. E ali na Dark Web, esses caras que fazem o Ransomware as a Service, eles já pegam essas vulnerabilidades que esses caras um dia desenvolveram e eles exploram. Porque apesar dessas vulnerabilidades já serem existentes, muitas pessoas, muitas organizações, ou por não conhecerem, ou por não ter uma rotina de atualização de ambiente, de verificação de time de segurança, de gestão de vulnerabilidade, não atuam nessas vulnerabilidades zero day. Porque hoje são duas formas de entrar. Ou é a vulnerabilidade zero day, que é aquela que não tem remédio ainda, ou via phishing, engenharia social, que a gente brinca é o elo mais fraco da segurança, que é o usuário final. E um item importante, Rodrigo, até que a gente estava comentando mais cedo, parece brincadeira, mas é verdade, a estratégia deles é muito bem direcionada, inclusive no dia e horário de ataque. 60% dos ataques são feitos em finais de semana, justamente porque, às vezes, a organização não tem um time 24/7, não tem alguém olhando, não tem operação, enfim. Acontece, ou quando o cara descobrir já está muito tarde, porque uma das coisas que a gente vai comentar é que velocidade é a coisa mais importante para você conseguir determinar resolver. Enfim, inclusive, na estratégia de infecção, esses caras usam até uma boa estratégia, que é a infecção em finais de semana. São bem espertos nesse item. E até para poder pegar um gancho do que tu falasse, o próprio Felipe falou, tal do Zero Day, né? Para explicar talvez aqui um pouco para o pessoal, para poder a gente dar luz nesse tema, porque isso acaba endereçando uma outra verdade, que não há como ficar 100% prevenido, né? Porque o Zero Day, como tu falou, para a gente poder explicar para o time, né? Aqui para os clientes, é aquela vulnerabilidade que ainda não se encontrou uma solução. E esse dado é importante que, em média, né? 6 meses, né, Marlon? 180 dias na média para se encontrar digamos assim, uma correção para uma vulnerabilidade descoberta, né? Então, em média 180 dias, acho que 6 meses, né? Isso. Primeiro, quando acontece uma vulnerabilidade zero day, alguns fabricantes conseguem ser um pouquinho mais rápido, mas normalmente eles trabalham em cima de workaround. Cara, faz isso para tapar esse buraco até que a gente resolva esse problema definitivo. Sim. Então, eu até falei com você ontem, eu gosto de fazer uma analogia do Zero Day com o coronavírus. A gente foi infectado, nasceu aquele vírus lá em Wuhan, nós demoramos 6 meses para criar uma vacina, ou mais do que isso. Sim. E a velocidade, e isso acabou criando a pandemia. Isso é o mesmo, fazendo paralelo para o ransomware, é a mesma coisa. Sim. Fora isso, quando tem a vacina, né? Então, digamos que tem a vacina. E os clientes agora têm que, na verdade, fazer a atualização ou a gestão das vulnerabilidades, né? Para poder programar a aplicação delas, que daí é um outro laço temporal, né? Que deixa mais o nosso cliente ou as empresas hoje com essa vulnerabilidade ali. É o tempo da vacina, mas o tempo de planejamento para poder atualizar, né, fazer os workarounds ou aplicar os patches, etc. Realmente, por isso que a gente fala, né? Não tem como ficar 100% protegido, tá? Porque essas vulnerabilidades, elas sempre vão existir. Mas vamos lá. Bom, como é que a gente identifica que foi infectado? Eu acho que muitos clientes querem também saber disso, né? Cara, fui infectado, mas como é que eu identifico? Felipe, eu acho que tu tens alguns exemplos aí de como é que a gente percebe, né? Para ter certeza. Travou tudo, não consigo acessar, tem umas coisas estranhas aqui no meu ambiente. Como é que eu sei que eu fui identificado por um ransomware? E qual deles? Isso. Eu gosto de falar o seguinte, antes de falar se eu fui infectado, como identificar que eu estou infectado, eu gosto de mostrar o seguinte, como a pessoa está conseguindo retirar informação para começar a infecção, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui também aquilo que eu tinha comentado lá no início, né? Eu recebo um e-mail, né?
aparentemente normal, né? O Jaqueline Ferreira, vamos lá, a pessoa ela não olha, né, o endereço correto, ela fala Jaqueline Ferreira. Chega um documento, PDF para ela baixar, segue. Ela vai lá, baixa esse documento, fez o download do documento, dá 2 cliques, tenta abrir, não acontece nada. Ela fala, olha, então, ok, fica desapercebido, né? Porque ela não tem um treinamento ali para que diga para ela que isso é uma infecção, que não é para ela abrir esse e-mail. Só que se nós fôssemos verificar esse link, a gente encontra aqui que esse é um link malicioso, né? Existe um site onde a gente coloca esse link, ele faz uma verificação e ele fala que o destino da URL é um conteúdo de blacklist, como phishing, um malware ou um scam, que vai ficar no seu sistema verificando. Após a infecção, você já estar infectado, ele já abre uma tela para você mostrando. Essa daqui é a tela do WannaCry, né? Lá no começo dos ransomware, a gente tinha o WannaCry. O que ele faria? Ele não trava o seu sistema para você logar, ele deixa que você entre no sistema e ele abre uma tela falando, olha, você tem tantos dias para estar nos comunicando da infecção e você vai pagar X bitcoins, né? Porque hoje, com aquilo que ele estava falando, isso daí é financeiro, né? Com o valor do Bitcoin lá em cima, o pessoal ataca pedindo Bitcoin. Então, nesse site, a gente consegue verificar isso. Os seus arquivos, eles ficam criptografados, né? Igual esse daqui, ó, é um arquivo normal, né? Que antes da criptografia, só que agora ele coloca um ID e o e-mail do hacker. Para quê? Para que você entre em contato com ele e faça a negociação. Então, você manda um e-mail para esse Zitimax Cockly, né? Esse aqui é uma variante chamada Kali, que é o Phobos. E aí você informa esse ID no subject, lá no assunto. Né? E você informa, olha, eu fui infectado, tudo mais, como devo proceder? E aí ele te fala, olha, você vai me pagar tantos bitcoins e eu mando a chave de criptografia para você. Aqui tem alguns exemplos de infecções. Essas duas infecções aqui, um é o Petia, o CTB Locker e o Cerber. Essas infecções, eles já travam o sistema operacional. Você não consegue logar, né, e utilizar suas credenciais para logar no sistema operacional. Essa daqui, ele mostrando o tempo que você tem para entrar em contato com o hacker. 2 dias, 23 horas, 57 minutos. E aí, ele ainda fala para você, ele ainda te força a entrar em contato, porque senão, daqui 6 dias, ele vai apagar a tua chave de criptografia. Olha só. Aqui, isso. Só mais uma coisinha. Esse daqui foi um diálogo, né, que eu fiz com o hacker para ver mesmo, para entender como que eles fazem. Então, ele pede aqui, ó, $5.000 pagar em Bitcoin. Pede para que você converse em inglês com ele. Ele ainda exige. Então, essa é a forma para você descobrir que você está infectado. Sim, sim. Ô, Marlon, nessa questão aí de identificação, né? Como é que está a experiência da SafePoint em relação o que pode dizer para os clientes, né? Olha, como é que tu identifica rapidamente que foi infectado? Anomalia. Tratar em cima de anomalias. Porque se o seu ambiente está todo... Eu vou dar um exemplo muito simples. Que quando a gente vai no cliente e precisa identificar o paciente zero, a gente acaba indo em cima disso. Uma máquina, um desktop simples, que normalmente ele trafega 200 megas por dia. E aí, um belo dia, ele está trafegando 1 giga. Isso é uma anomalia gravíssima. Então, a gente, chegando em cima de anomalia, de verificando comportamentos diferentes de um ambiente, a gente consegue identificar o paciente zero e erradicar aquele paciente. Mas, para que isso aconteça, a gente consegue fazer isso de 2 formas. Ou o cliente tem alguma ferramenta que nos apoie, ou o cliente tem experiência no ambiente dele. Sem o cliente do nosso lado trabalhando a 4 mãos, a gente não consegue. É difícil você sentar num cliente e não ter identificar da onde está vindo aquele paciente zero para erradicar, se a gente não tiver ferramenta ou pelo menos um feeling do cliente quanto ao seu ambiente.
mas normalmente a gente trata em cima de anomalia para identificar da onde está vindo os incidentes. É interessante isso, Marlon, porque todo mundo fala, né, de ferramentas de monitoramento de eventos, né? E olha só que interessante o que tu falou. Anomalia numa estação de trabalho, né? Como eu vou conseguir no dia a dia, 24 horas por dia, olhar que uma estação está se comportando diferentemente, né? Então, é humanamente impossível tentar fazer algum tipo de scan com ferramentas talvez não apropriadas para identificar isso e cruzar, né? Não, isso aqui está fora do comum, baseado nos últimos 60 dias daquela estação, assim. Isso que desse um exemplo de uma anomalia, Exato, exato. entre várias que tem. É que, na realidade, no mundo perfeito, no mundo perfeito, até porque pipocou aqui na minha tela aqui, eu acho que é o Carlos Chrome, ele falou quais seriam essas ferramentas. Pode No mundo responder. perfeito, assim, no supra-sumo, uma ferramenta ideal seria um CIEM ou um SOC. Aí eu vou explicar exatamente por quê. Porque não adianta você ter monitoramento daquela estação, você não adianta ter monitoramento do firewall, monitoramento do servidor, você precisa correlacionar esses eventos, que máquina com 200 trafegando mais de 1 giga no dia, baseado no histórico dela, ela já é um problema, porém o processamento do firewall chegou a 60%, porque tem muita máquina passando, o servidor aumentou o disco em 80 gigas. Você correlaciona esse evento e ele te gera um risco. Olha, seu ambiente tem risco. É melhor você olhar. Ou ele já trata. Quando você já tem inteligência artificial, uma das coisas ele já trata. Isola a máquina, isola o servidor, corta as máquinas da rede, enfim. Esse é o mundo ideal. Se a gente tiver isso, a gente consegue responder mais rápido. Sim, sim. Não, interessante. Meu time de marketing aqui no Backstage, lança para mim a primeira enquete, que eu acho que é bem prudente a gente lançar essa primeira perguntinha aí. Vamos lá. Bom, logo o time de marketing aqui vai conseguir lançar a primeira enquete. Isso, tá? Beleza. Você considera que seus investimentos em segurança são suficientes atualmente? Tem muito a ver com o que o Marlon falou em relação à ferramenta, né? E esse ferramental é investimento em segurança. Tá? Depois a gente olha ali o resultado dessa enquete. Ok, a gente falou do ransomware, como eles trabalham, né? Para vocês entenderem a democratização desse tipo de ataque, por que está aumentando? Porque ele está ficando mais democrático, né? Está ficando mais as a service. A gente falou um pouquinho sobre como identifica se foi infectado. E agora acho que é um grande tema para a gente poder bater um papo aqui agora. É assim, como é que a gente responde? Ok, fui infectado. Se não posso evitar, né? O que eu faço agora que eu fui infectado? Marlon, na tua experiência, né? Quando um cliente consegue detectar, olha, acho que fui infectado, está aqui um print, meu Deus do céu, por onde eu começo? O que tu tens para responder ali para o nosso cliente que está ouvindo? Opa, legal. Bom, eu falo que ransomware, na realidade, o problema não é o ransomware, o problema é o que eu permito ele fazer. E aí tem tem uma receita de bolo para a gente responder esse incidente. Alguns chamam de IRP, né, que é Incident Response, agora o último P não me lembro, mas é um playbook, que basicamente ele começa que você tem que identificar, então, como identificar de onde está vindo. Depois tem que conter, e aí conter pode tirar da rede, fechar portas, enfim, aí tem uma série de questões. Erradicar, que realmente você tirar aquilo da sua frente e recuperar. E isso, a timeline ela pode ser muito rápida ou ela pode ser muito lenta. Eu tenho um cliente que o recuperar dele demorou, aliás, ainda está demorando, ele foi infectado há 4 meses atrás, ainda está demorando, porque o backup dele era feito
somente em tape, mais de 300 servidores. Imagina o cara recuperando ali em cima de LTO5 todos os seus servidores. Obviamente que ele não ficou parado, ele só recuperou o que era mais importante, aqueles sistemas satélites deles acabou ficando para trás. Mas tem uma receitinha de bolo que a gente consegue entrar. Mas eu falo, para você conseguir ter mais assertividade, velocidade é tudo. Velocidade é tudo nesse momento. Velocidade para identificar e velocidade para chegar lá no final e recuperar. Senão a sensação é de que a gente perdeu. Sim, sim. Ô, Felipe, tu acaba entrando em cena quando um cliente levanta a mão e começa a avisar a gente que, né, que ele foi infectado. Se for agora pensar nos últimos, sei lá, 90 dias, tu deve ter entrado em cena o quê? Umas 6, 7 vezes? Então, fala um pouquinho sobre qual é o teu protocolo, né? Por onde tu começa para poder explicar um pouco para o nosso cliente, até para o time de TI do nosso cliente, saber assim, ó, se ele fosse o nosso Felipe, que já tem experiência, né? Nenhum cliente sozinho vai ter experiência, porque nenhum cliente sozinho que nunca foi infectado, como é que ele vai ter experiência se ele nunca foi infectado, né? Mas ele quer se preparar para responder, então, caso ele seja infectado. Então, o que tu tem para orientar o nosso cliente, né? Do passo a passo, na tua visão, na tua experiência, do que fazer caso formos infectados. Eu gosto de falar o seguinte, pessoal, vejam os seus backups. Armazenamento de backup, tá? É a única forma que você tem para restabelecer o seu serviço. Por quê? Não existe no mercado uma ferramenta para descriptografar os seus arquivos. Tá? Você só consegue descriptografar seus arquivos mediante a chave que o hacker vai te enviar. Então, qual que é a saída? São os seus backups estarem íntegros e fora da tua rede. Por quê? Porque essas infecções de ransomware hoje, elas atingem os servidores de backup, os repositórios de backup. Ele vai e apaga esse seu backup lá dentro. Então, a única forma é um repositório externo, seja na tape, como o Marlon falou, seja na nuvem, ou um repositório imutável, né? E nós temos também um repositório imutável, onde a infecção não vai apagar os seus arquivos. Então, a melhor forma para estar fazendo isso é tendo seus backups íntegros. Inclusive, teve uma pergunta aqui no chat, né, do Ismael. Isso, Ismael. Então, assim, é possível infectar os backups? Sim, é possível. É possível, sim. Só que nós temos já ferramentas de backup que eles analisam se existe uma infecção dentro do seu backup. Então, ele testa isso aí, tá? E volto a dizer e friso, pessoal, tenham os seus backups íntegros e fora da tua rede. Na nuvem, não tem problema, porque você vai estar criptografando os seus arquivos na nuvem, seja no Azure, AWS, onde for. Eles vão estar criptografados. Nós temos teve um cliente nosso, eu já estou vindo aí de 6, 7 infecções aí, onde teve um cliente onde, o Luke sabe muito bem que ele me liga quase todo fim de semana. Então, assim, nós tivemos um cliente onde ele foi infectado sábado. O Luke me ligou, Felipe, e aí? Ele estava viajando, retornei. Falei, não, calma, fique tranquilo. Avisei o cliente, falei, olha, pode formatar todos os seus servidores, seu backup está íntegro na nuvem. Maravilha. Foi no sábado, na segunda-feira, ele já estava com os dados dele, com a empresa funcionando na sua totalidade, né? Então, por quê? Porque restauramos o backup da nuvem que estava íntegro. Então, gente, backup. O passo a passo, assim, infectou. Cara, não tem o que fazer. Não vai ficar tentando, vou descriptografar, não. Vou trazer para a bancada para testar, fazer uma engenharia reversa, que não existe conhecimento, a não ser que o cara tenha um conhecimento muito bom para isso. Mas, cara, infectou, restauração de backup do dia anterior, que está íntegro. Legal. E, Felipe, o Thiago Alexandre fez uma perguntinha ali, mais especificamente do backup exec, né? Mas ali é um exemplo, uma ferramenta criptografa a unidade, mesmo assim, está em risco? Isso, ele criptografou a tua unidade. O teu backup, ele está fora dessa unidade, né? Ele está em outro repositório.
É aquilo que eu digo, ele não vai criptografar o teu backup, ele vai apagar. Não existe criptografia de backup. Ele simplesmente entra lá no teu repositório, deleta e ainda coloca um label no disco escrito sorry. Né? Essa nova infecção o Phobos faz isso. Então, assim, já que você está com o seu backup fora, você consegue fazer o restore dele. E o seu backup ele vai estar externo, ele tem que estar fora. Se ele estiver fora, você não perde. Né? Bom, interessante, pessoal. Rodrigo, Fala, Marlon. se você me permite, eu vi que já saiu o resultado da enquete aí da questão do investimento, e eu vi que o Ricardo Souza também falou sobre investimento. Sim. Eu acabei de receber, tem 5 minutos aqui que eu estou na tela, estou olhando assim, uma pesquisa do MIT, junto com a Embratel, falando justamente sobre alocação de investimento. Sim. E a questão é, eu vou ler aqui na íntegra 2 parágrafos. Não foi encontrada uma correlação entre o valor investido e as perdas. O que as entrevistas qualitativas mostraram foi que a alocação dos investimentos é determinante para o sucesso de iniciativa de proteção da empresa. Ou seja, não adianta você investir 10 milhões errado ou investir 20. O tamanho do investimento não é o que determina se você vai estar protegido ou se não vai ter protegido, mas sim a falta do investimento, que é o que determina se você pode estar mais vulnerável ou menos vulnerável. Então, respeito de investimento, como eu acabei de receber, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Claro. Não deixar de fazer investimento é um problema. Agora, o valor aí alguns clientes me perguntam também isso, né, Marlon? Que bom que tu tocou nesse assunto. Sobre mensurar, né? Mas eu tenho uma fala que é uma fala mais simples, tá? Ela não é de uma pesquisa, né? Mas é de uma fala em comum, que a cada R$1 que eu gasto com infraestrutura, tem que gastar R$1 R$1 com segurança, né? Então, gastei 5 milhões com infraestrutura, tá? Poxa, Deus, eu tenho que gastar 5 milhões com segurança, né? Então, segurança em termos globais, de privacidade, de segurança, de cuidado, de monitoramento, de ferramentas, sim, esse é o ideal. Mas, claro, tem empresa que chega nesse patamar, né? Agora, tem empresa que não chega nesse patamar. Mas se for para dar um patamar hoje, é ter uma equivalência entre investimento de infraestrutura e investimento de segurança. não pode não deixar de investir, né? Pois é, eu nunca vou conseguir. Ok, mas então, para cada R$1 de infraestrutura, você está investindo de quanto? 10 centavos? Ótimo, já é um começo. Ano que vem, 15 centavos. O outro ano, 20 centavos. Né? E aí fazendo essa correlação para poder ter pelo menos um norte, né, desse tipo de investimento. Coloca mais a próxima enquete aqui, Josias do Marketing, só para a gente poder perguntar para o pessoal. Isso, se a sua empresa está preparada para um ataque de ransomware, né? Falando agora de investimento, né? Então, assim, como é que a tua empresa está? Você está preparado na sua visão? Você não está preparado? Na enquete anterior, a gente fez a pergunta sobre investimento, né? Se a empresa investe de uma forma considerável, né? De uma forma satisfatória. 25% sim, relataram para a gente que investem de forma satisfatória. 75% não. Né? Então, a gente já tem um apanhado que 75% dos nossos ouvintes aqui ainda desejam ter mais investimento. Vamos lá, vamos dar sequência. Pagamento ao hacker. Né? Pagamento ao hacker. O que a gente tem para falar sobre esse tema? Né? A gente nem pode falar, né? A gente não pode emitir uma opinião sobre fazer ou não fazer. A gente, na verdade, tem que discutir sobre o assunto, falar dos riscos, né? Então, Marlon, né, essa eu deixo contigo. Em relação ao pagamento ao hacker, que é sempre uma opção, eu acho que o cliente fica se perguntando isso, né? Devo ou não devo pagar? O que tu tens a dizer sobre este ponto em especial? É subjetivo, né? Eu acho que essa questão é bem subjetiva tudo é uma questão de necessidade. Eu tenho um cliente que pagou, tá? Ele pagou, mas ele só tinha essa opção. Ou era isso, ou fechava a empresa. Então, por mim, eu não pagaria. Se eu fosse ele, eu não pagaria, mas eu entendi o ponto dele de, cara, se eu não pagar, eu tenho que tentar pelo menos, senão eu vou fechar minha empresa.
ele tinha o ano todo, não tinha backup, enfim, ele não tinha feito as proteções necessárias que ele poderia ter feito, ele teve que pagar. Ele poderia ter diluído o custo dele durante ao longo de alguns anos, ele teve que pagar um shot no meio de um problema. O cara devolveu os dados para ele, não teve problema, mas ele pagou. Mas a questão do pagamento a hacker é a questão da dupla extorsão, né? Hoje o que está acontecendo muito é dupla extorsão. Você paga para ter os dados, para devolver os dados, e o cara às vezes devolve, mas também o cara paga para não vazar, você tem que pagar para que ele não vaze seus dados na Dark Web. Então, beleza, recuperei os dados, e aí tem as sanções da LGPD. O vazamento dos dados, ou seja, você vai pagar para recuperar os dados, vai pagar para aqueles dados não serem vazados, e aí se você não pagar esses dados vazados, você vai ter que pagar o LGPD. Aí eu até brinco, né? Você vai ter que fazer uma planilhazinha de Excel para ver se a multa da LGPD é mais barata que pagar o hack para não vazar os dados. E ainda você não tem a garantia que ele não vai fazer. Sim. Então, o conselho que eu dou é não deixe chegar nesse ponto. Vamos trabalhar antes, porque se chegar nesse ponto é uma decisão muito difícil de tomar. E eu acho que... E, de novo, essa decisão... a gente fez um roadshow e um dos nossos palestrantes foi o Longinos, que é CISO do Kabum. Ele fala uma frase, ele fala um termo que é muito importante. As pessoas, as empresas acham que segurança é um tema especificamente da TI. Não. Segurança, ela vem do CEO, porque o corresponsável por qualquer vazamento de dados não vai ser o cara da TI. Jamais. Quem assina legalmente pela empresa é o CEO. Então, se ele não tiver de mão dada junto com a TI, quando eu falo TI, pode ser segurança, TI, enfim, tiver de mão dada para que não chegue nesse ponto, eu acho que o grande momento agora é convencer o board, convencer os CEOs que segurança não é um assunto só de TI, para não chegar nesse ponto de pagar ou não pagar o hack. Essa é a minha contribuição. Ô, Felipe, tu tinhas comentado também, agora colocando a bola contigo, tinhas comentado de até uma lei americana, tá? Que eu acho que deve estar saindo, ou saiu, sobre este tema, né? E aí eu acho que começa a tua fala por aí. Isso. Lá nos Estados Unidos, né, na Europa, já temos a GDPR, né, que é da LGBT aqui, que ela fala o seguinte: não pague, para você não fomentar esse crime, né? Para você não estar alimentando esse crime digital. Então, a partir do momento que você paga, ela vai e fica sabendo que você efetuou o pagamento, ela vai te aplicar uma multa, né? Aqui a gente não tem isso ainda, mas lá fora nós já temos. Ela te manda uma multa ali, aquele negócio que o Marlon falou, né? Você vai ter que ter uma planilha de Excel, onde você tem, eu paguei o hacker X, né? E eu tomei uma multa Y. Então, aí você tem que ver, né? O que é melhor, né? Pagar ou não pagar. Aquilo que o Marlon falou, são duas vertentes, né? Onde que a gente vai, né? Se eu tenho uma empresa de 12 anos, né? Eu vou perder essa minha empresa hoje, né? Eu não vou atender mais os meus clientes, eu vou fechar a minha empresa. Então, assim, melhor eu efetuar o pagamento. Eu tenho uma coisa comigo que eu não concordo com o pagamento. Por quê? Porque você tem ali, né, várias coisas que você pode fazer antes, né? Tá preparando o teu backup, tá deixando o teu backup íntegro, para que você não sofra isso lá na frente. Esse tema de pagamento, eu posso até dizer, estão aqui nos ouvindo, esse tema de pagamento, a gente não imprime nenhum tipo de opinião, então a Float é agnóstica sobre esse tema, né? Porque cada cliente vai tomar a sua livre decisão no meio, né? No meio desse ataque, vamos dizer assim. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Em percentual, dos clientes que a gente já atendeu nesse momento, né? Digamos assim, 10%, 15% estão efetuando o pagamento. Tá? Então, é uma unidade pequena dos clientes que fazem isso. Destes, tá?
sem a nossa intenção aqui de fomentar, mas destes tiveram sucesso, assumiram o risco e tiveram seu sucesso, né? Então, assim, acreditando, vamos dizer assim, na boa-fé do próprio hacker, vamos dizer assim, né? Digamos assim, entendendo que até esse pessoal tem um código de ética, né? Então, né, acreditaram que eles iam ser salvos e que o ambiente ia ser liberado e funcionou. Mas não é garantia que isso vai acontecer, né? Então, a prevenção, por mais que vocês já sabem, a prevenção é sempre a primeira opção, né? Mas caso aconteça, né, temos essa estatística, tá? 10 e 15% estão realizando isso, estão tendo o seu sucesso, mas é um risco imenso, né? Sem contar que isso acaba fomentando esse tipo de ataque também, né? Mas hoje todos somos reféns disso, tá? Então, para falar um pouquinho sobre pagamento aí. E, pessoal, eu acho que caminhando, tá? Para uma finalização bacana do nosso papo, né? E já respondendo, inclusive, uma pergunta aqui do nosso amigo Carlos, tá? Que ele fala sobre ferramentas, né? Então, Marlon, tá? Que é da SafePoint, que trabalha, nosso especialista, a nossa parceria aí em relação à segurança. Como é que a gente pode, como é que nossos clientes conseguem se preparar para minimizar esses riscos, né? Basicamente, a gente vai falar de protocolo, cultura, processo e ferramenta também, que daí acaba respondendo um pouco da pergunta do Carlos, né? E já te aproveitando, deixa eu inserir contigo, tá? Em que 25% dos nossos ouvintes dizem que os investimentos estão em dia. 75% sabem que não. 40% dos nossos ouvintes dizem que estão preparados para poder se prevenir do ransomware. 60% que não, né? Ou seja, temos uma taxa interessante que se sente segura e preparada, né? Então, neste pano de fundo, comenta sobre o que de fato a gente tem que fazer para poder se preparar e minimizar esse tipo de risco, tá? Para que todos os nossos ouvintes consigam refletir se realmente os investimentos estão adequados e se realmente eles estão preparados contra esse tipo de ataque, tá? Comenta um pouquinho. Perfeito. Bom, todo mundo sabe que ferramentas é uma das coisas mais importantes, mas antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer coisa, e aí já respondendo a pergunta do Ricardo Souza, o comentário dele é treinamento. A gente fala que um bom pacote de segurança é ferramenta, processos e pessoas, mas ao contrário, pessoas, processos e ferramentas. Porque a gente sabe que o elo mais fraco são as pessoas. E quando você treina, você responsabiliza. Treina, responsabiliza. Treina, responsabiliza. Isso tem que ser, isso não é treinar no ano agora de janeiro de 2022 e treinar em 2023. Isso é um ciclo contínuo. Bom, porque senão, se a gente começar pela ferramenta, a gente vai começar pela ferramenta sem passar por pessoas e processos, a gente vai automatizar o caos, vai pegar dados falsos positivos, enfim. A ferramenta é o último passo, não quer dizer que ele é o menos importante, mas ele é o último passo para a gente ter um ciclo de segurança maduro. Porque ferramenta a gente pode falar ferramenta de endpoint de privilégio, porque hoje um ponto importante, pessoal, a gente fala de phishing zero day, mas a gente esquece do que a gente chama de privilégio mínimo e privilégio máximo. O nosso amigo Ismael Brito falou sobre a proteção de ransom do Windows 10. Funciona? Ele é ok. Mas não adianta nada você ter esse checkbox marcado se para rodar a sua aplicação o cara precisa estar como domain de mim. Porque para se propagar, esses caras precisam de privilégio. Então, a gente começa a ter que trabalhar com privilégio mínimo. Está vendo que isso nem precisa de ferramenta? É só uma questão de processo. A gente começar a avaliar do que se precisa ter ou não privilégio. E quando a gente vai para a ferramenta, obviamente que a cerejinha do bolo é o CIEM. CIEM ou on-premise, ou CIEM as a service, com SOC. Porque esse cara é responsável ele é um grande povo com tentáculos em todas as suas os seus endpoints, servidores, dispositivos, e esse cara consegue correlacionar eventos. Mas, de novo,
vamos começar pelas pessoas, pelos processos, e depois nós vamos chegar na ferramenta que a gente consegue fechar o ciclo certinho. Isso é um ciclo virtuoso, isso não para nunca, né? O famoso PDCA. Eu queria pegar um gancho aí, ô Luke, no que o Marlon falou, dessa pergunta do nosso colega aí. O que acontece? Muitas vezes ele coloca lá a feature, ativa a feature, né, de ransomware do Windows 10, só que acontece, ele recebe o e-mail, então a infecção, ele tem um spyware dentro da máquina dele, porque hoje, né, as empresas, assim, com a pandemia, né, foi todo mundo trabalhar em casa, muitas empresas não entregaram dispositivos para os seus colaboradores, então o cara ele está na casa dele, utilizando a máquina pessoal, fecha uma VPN. Quando ele fecha essa VPN, é tudo o que o ransomware queria, é o túnel seguro para ele trafegar ali. E aí o cara vai pegar, vai utilizar a credencial dele, que tem privilégio administrativo, para acessar um servidor. Então, vocês concordam comigo que, assim, muitas empresas, elas não têm ainda servidores 2022, 2019, eles estão lá atrás, com 2008. Então, a cultura que eu sempre falo para todos os nossos clientes, falo, gente, retirem esses servidores 2008 que já não tem mais suporte, não tem mais atualização de segurança. Então, o cara vai lá, ele tem um domain controller que é 2008. Então, o cara fecha o túnel seguro, a infecção vai direcionada. Ela pega já a credencial que ele utilizou e ali ela faz o que quer. Ele cria um usuário para o hacker, né, dentro do AD, e aí, com o privilégio administrativo, acabou. Aí ele vai e faz o que quiser lá dentro, apaga teu backup, criptografa teus arquivos. Então, o que eu falo para todo mundo, pessoal, a gente não está falando só de Windows 10, nós estamos falando de servidores. Servidores 2008, 2012, 19, 22, 16. Então, isso que o pessoal tem que ter consciência, não é só a estação de trabalho, é o servidor, que é a grande pegada aí do ransomware. Ô, Felipe, complementando, não sei se aqui a gente tem clientes de indústrias mesmo, de fábrica, se tiver, eles vão entender do que eu estou falando. Vocês têm um grande problema, que são máquinas que não podem sair da versão por causa de protocolo SCADA, enfim. Eu tenho um cliente que é uma fábrica de móveis, uma das maiores fábricas de móveis do Brasil, que o servidor de laminação das peças é o Windows NT em alemão. Não pode tirar esse servidor. Você pode brigar com a fábrica, pode, enfim. Obviamente que existem formas a gente estar protegendo essas máquinas, mas o pessoal de indústria deve sofrer bastante, porque até querem tirar esses NT, mas infelizmente não conseguem. Sim. Fechando agora, né? Tem uma pergunta do Ivan que ficou para trás, tá, Lute? Essa daí agora. A gente está atento aqui, até para ter respeito a todos, né? E caso alguém tenha alguma pergunta, até que não for respondida, antes, logo depois da pergunta do Ivan, a gente joga, que é uma pergunta executiva, né? Podem ali reforçar as perguntas para a gente poder responder nesses próximos 10 minutos finais, tá? E aproveitando, Marlon, deixa eu jogar isso para ti, tá? Qual pergunta que tu acreditas que um diretor de uma empresa tem que fazer para a TI, ou para os responsáveis de segurança, para ver se ele sabe, né? Se ele está sendo protegido, ou se ele tem prevenção, ou se ele tem atuação pós-incidente. O que o diretor tem que perguntar para o time de segurança para saber se a empresa está bem resguardada? Parece que deveria ser uma pergunta rebuscada, mas é a pergunta mais simples do mundo. Se acontecer hoje, quanto tempo a gente recupera? Na verdade, são duas. Se acontecer hoje, quanto tempo a gente recupera? Se acontecer hoje, o que a gente faz? Se o cara se gaguejou, é porque não estava preparado. Essa é uma das coisas que eu aprendi também com o Longinos, que é, cara, pergunta. Se acontecer hoje, o que a gente faz? Se você não tiver um roteiro do que a gente faz, do que fazer, então a gente não está preparado. Pois é. Bom, tá certo. E vamos falar então o seguinte, para aproveitar os últimos 5 minutinhos, para tentar tangibilizar tudo que a gente conversou aqui, para se fosse dar um próximo passo, então, para esse nosso ouvinte. Cara, o que eu faço amanhã? O que eu faço hoje à tarde que eu levo desse webinar, tá?
E aí, tanto Felipe quanto Marlon pode me corrigir, mas eu vou tentar fazer esse pequeno compilado, né? Tenha um plano em relação à parte de segurança, mas um plano, não um plano apenas o passo a passo. O que você quer, né? Que tipo de investimento que tu vai realizar? Então, por exemplo, se a estação de trabalho e usuário é um ponto de uma grande vulnerabilidade, você já tem uma ferramenta que protege o endpoint, que protege a estação, os servidores e até componentes de IoT. Se ali é um grande início de invasão, né, você já tem essa proteção. Não estou falando de antivírus. Antivírus é uma função apenas de um software que chamam de, né, Marlon, EDR, XDR, que é aquele software que fica na estação sabendo tudo que você está fazendo, né? Além de fornecer insumos para um monitoramento, este software sabe se tu conectasse numa Wi-Fi segura, se tem algum evento, ele lê o seu e-mail antes de você baixar, e ele pode, inclusive, fechar as portas, ou inativar aquela máquina, ou tirar ela da rede. Então, é um software de proteção de endpoint, né? Então, pode começar por aí, tá? Será que como está a proteção das minhas estações de trabalho, né? Acho que um segundo ponto interessante é ver na arquitetura de rede. A minha rede está segmentada, né? Onde está o backup? Eu guardo ele de forma segura? Tem um backup em nuvem? Como é que está a segmentação? Eu tenho uma DMZ? Onde é que está o firewall? Onde é que está o servidor de aplicação? Onde é que está o banco? Essa parte estrutural, tá? E a gente pode fazer isso a partir de um assessment de segurança para poder olhar essa parte de arquitetura. Então, esse, digamos que seria o segundo ponto. Eu não estou dando importância para um ou para outro, mais ou menos, só para um plano de trabalho, um esboço de plano de trabalho. Terceiro ponto, gestão de identidade, tá? Como é que está os superusuários? Como é que estão os sysadmins? Como é que as pessoas se logam na rede? Como é que as máquinas se logam na rede? Hoje tem soluções que a gente pode tirar a senha do usuário. Sim, soluções que a gente tira a senha do usuário, tá? Não quer tirar a senha? Tem duplo fator de autenticação, né? Quem são as pessoas que se logam? Quais são os horários que elas se logam? O usuário ABC pode se logar no domingo? Pode se logar depois das 6? Então, essa gestão de identidade, tanto das coisas que se conectam na tua rede, quanto das pessoas que se conectam na sua rede, como é que está essa gestão das identidades, tanto de coisas quanto de pessoas? Esse aqui é o terceiro tópico, né? E o último, então, que é o que amarra, né? Caso você tiver esse tipo de investimento, que é o que amarra o monitoramento do que está acontecendo, né? Tanto dos endpoints, quanto das variações de comportamento, quanto das supersenhas, né? Quanto do que está acontecendo no seu ambiente. Se você não consegue gerenciar o seu ambiente em termos de segurança e eventos, você não consegue tomar as devidas ações. Então, se for para falar de prevenção, eu coloco esses quatro macropassos aí, né? Endpoints, estrutura da sua rede e dos seus serviços, a parte de gestão de identidade e 4, visualização e monitoramento. Isso para prevenção. Em relação à gestão do incidente em si, que é o que o Marlon falou, que é o que o Felipe falou, tenha o plano, né? Tenha um DRP focado em segurança. Saiba, tenha um protocolo do que fazer. Teste esse protocolo uma vez por mês, uma vez por bimestre, mas teste o protocolo. Em caso de invasão, vou testar para ver se o meu restabelecimento do backup está funcionando, o tempo que ele vai levar, né? Então, um item são 4 itens aqui de planejamento para prevenção. O outro é plano e treinamento de trabalho, caso aconteça o que eu faço no dia seguinte, tá? Ou no momento seguinte, tá? Então, esses 2 temas a gente pode começar a partir de hoje à tarde já, caso o cliente não se sinta ainda suprido desse tipo de contramedida, tá? E, claro, em paralelo a tudo isso, tá, coisas precisam existir. Cultura, para a questão da maturidade, aí até peço, Josias, para lançar a última enquete, tá? Que é sobre o ano que vem, mas enquanto eu termino a minha fala, parte de cultura, tá? Tanto dos colaboradores para se protegerem de phishing, quanto de todos os executivos para poderem direcionar os investimentos em segurança, tá? E as políticas, né? Políticas, que é processo e política, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e etc. e tal.
Então, cultura, políticas, que a gente amarra processo e pessoas, e na questão de ferramentas, que é o que eu comentei antes, que são aqueles 4 passos. É isso, né, Felipe? É isso, né, Marlon? Correto. Perfeito. É um começo, né, gente? Não existe regra do jogo, mas é um começo, tá? Agradeço muito, Felipe, tá? Por tu ceder essa experiência. Agradeço muito, Marlon, por tu falar um pouco do que está acontecendo no mercado e a experiência da SafePoint nisso. A Float fechou parceria recentemente com a SafePoint, que já foi lá para o mercado, justamente para levar esse tipo de solução para os clientes, né? E tentar democratizar esse processo, porque é caro, a gente sabe que é caro, e a nossa tentativa é fazer a democratização desse tipo de investimento. Agradeço a todos, tá, que estiveram aqui hoje. Não percam o próximo evento na próxima semana, que a gente vai falar de segurança um pouco como guarda-chuva, não só sobre ransomware, tá? E muito obrigado a todos e contem conosco. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos pelo esse bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, aí. Contem com a gente. Deu uma audiência boa, né? Sim, foram Oi. Quase 100, né? quase 100 pessoas, tirando talvez internos, uns 20 internos, dá uns 80 clientes, 70 clientes. Que bom, cara. E a dinâmica aqui foi realmente, né, fazer um bate-papo, né, que eu acho que funciona muito bem. E a gente vai acabar fazendo próximos aí, porque daí o pessoal, tanto técnico, quanto executivo, quanto gestor, acho que é assunto para vários Para todo públicos. mundo, né? Para todo mundo. Né? É isso aí. Tá? Beleza, pessoal. Vou fechando a sala aí, tá? Beleza. Um abraço a todos. Valeu, Josias. Obrigado. Esperamos Marlon, ver quem ainda está por Rodrigo. aí. Esperamos ver quem está por aí ainda no dia 30 também, no nosso próximo webinar. Um abraço. Legal, abraço. Fechado, valeu.